Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Para você que está chegando agora, ó, toda terça-feira nós temos esse bate-papo ao vivo. O Douglas fica lá em Curitiba, pelo menos a grande maioria das vezes quando ele fala com a gente é lá de Curitiba. Mas e toda terça tá aqui nos abençoando. Vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, né, Douglas? Nós temos hoje então, já que já foi me enviado algumas já as perguntas, né, de hoje, e hoje o Douglas vai estar falando sobre vida de autodisciplina. Olha, bem, vou pedir para ele já pro Cadu ouvir esse negócio hoje aqui, ó. Vida de autodisciplina. Você sabe que quando eu falei para ele, o Douglas, a tua expertise, ele, rapaz, eu preciso mesmo ouvir esse cara. Eu falei, por favor, meu irmão, você tem que ouvir mesmo, porque senão, né? Você sabe que o esporte, ele tem uma correlação muito próxima com o mundo dos negócios, né? O esporte de alta performance. Todo atleta de alta performance é um empresário da sua carreira, né? Assim como o médico é um autônomo, vamos chamar assim, né? Um profissional liberal. O atleta de alta performance, ele também é um autônomo um profissional liberal do mundo dos esportes. A maioria dos atletas não tem essa noção e é por isso que a gente não raramente vê aí, né, os escândalos na TV, os eventos envolvendo jovens com uma série de problemas, às vezes excesso de velocidade, às vezes álcool, às vezes, né, envolvido com questões na noite e tal, porque perderam de vista a ideia de que eles têm um negócio na mão que é empresariar a sua carreira. Sim. Então, vamos traçar esse paralelo e quem sabe a gente vai pensando aqui alguns exemplos do esporte que eu tenho certeza também serão úteis para aqueles que nos ouvem ou têm filhos ou são atletas, né? E podem aproveitar. Então, começando aqui a nossa prosa, né? Sim. O tema da alta performance, ela é uma demanda, né? Da autodisciplina que vai gerar a alta performance, né? É consequência de uma coisa leva até a outra. Então, hoje focado na autodisciplina e no meio da nossa conversa algumas pinceladas também sobre alta performance, tanto no mundo do trabalho quanto no esporte. Vamos aproveitar o Cadu hoje aqui para exemplificar. Eu separei o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 e 27. O texto de 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai trabalhar ao longo do seu texto, né? Ele vai trabalhar aqui, Paulo falando para a igreja de Coríntios, ali na cidade de Corinto, ele vai trazendo algumas questões para falar com a igreja a respeito do zelo e da disciplina da vida cristã. Então ele começa lá, né, primeiro versículo, eu vou pegar só esses dois primeiros aí, os três primeiros, e depois vamos lá para o 23, que é o nosso alvo de hoje. Ele diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ele está falando então para um grupo de pessoas que se converte a partir dos ensinamentos de Paulo. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, porque a gente também vai lembrar, né, aqueles que estão mais ligados ali no texto bíblico, gostam de fazer suas pesquisas, né? O que está acontecendo ali quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios é que há uma divisão, não é bem a palavra, mas um esforço dobrado, coletivo, entre Paulo indo aos gentios, Paulo, Barnabé, né, Timóteo, aquela turma, e há um esforço de Pedro, João e outros falando aos judeus. Então existe ali um certo uma certa tensão saudável, em alguma medida às vezes exagerada, em outras medidas tranquilas,
mas há uma tensão ali, né? E Paulo, então, vai exortando aquela igreja, aquelas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus e vindo ao evangelho por causa do testemunho de Paulo. Ele vai dizer, olha, eu posso até não ser apóstolo para alguns, talvez tenha uma linha mais judaizante, né? Gostam mais da figura de Pedro, João e tal, mas para vocês, certamente eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. Paulo está confirmando que o envio dele, né, da parte de Cristo, quando ele se encontra com Jesus em Damasco, Jesus se revela ali a ele e o envia aos gentios, precisava ser confirmado a partir da pregação do evangelho, da doutrina sendo disseminada junto aos gentios. E a igreja então está formada e Paulo fala, gente, olha, se não para outros, para vocês eu sei que eu tenho esse caráter apostólico. E aí ele vai terminar o versículo 3, que eu quero parar, né? E vou pular lá para o 23, só para chamar a atenção o quanto a autodisciplina ela é importante na jornada, porque não raras vezes nós vamos encontrar oposição na nossa jornada. E Paulo, então, no versículo 3 diz assim, essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, agora que você, né, tem esse pano de fundo, tem lá um certo conflito no colégio apostólico, né, alguns para gentios, outros para judeus, e aí tensão o tempo todo, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, discussões teológicas e doutrinárias, e Paulo fala, olha, pelo menos para vocês, ouçam, né, o que eu tenho para dizer, porque vocês são o selo do meu chamado. Paulo tinha tanta convicção do seu chamado, convicção daquilo que havia acontecido entre ele e Jesus, que ele precisa encontrar disciplina para garantir que o seu ministério vá adiante. Então, o texto continua, ele vai falando sobre como é que ele se sustenta, ele fala sobre como que, né, os apóstolos, os discípulos recebiam, ele faz uma analogia com o boi, né, que está trabalhando e ninguém prende a boca do boi enquanto ele trabalha, ele está comendo, ou seja, então ele precisa receber sustento, né? E ele vai trabalhando muito essa questão da relevância do papel dele, do apostolado dele, do trabalho dele, desse sustento que vem do trabalho, e aí ele vai continuar esse processo dizendo, olha, eu faço esse ministério de livre vontade, eu estou aqui comprometido com a causa do evangelho porque tenho consciência daquilo para o qual eu fui chamado, né? Ele vai abordar esses temas da lei que estava sendo talvez ali exigida dos gentios, e aí 23, que é onde eu quero chegar e é o foco da nossa da base da nossa devocional, da nossa conversa introdutória aqui hoje, para o tema, né, da autodisciplina, que é ferramenta fundamental para a construção, seja de ministérios, seja de empreendimentos, ou seja, da vida do atleta de alta performance. Seja em qualquer uma dessas frentes, se você está aí, né, hoje nos ouvindo, está envolvido com alguma liderança ministerial, se você está envolvido com uma liderança empresarial, ou se você está envolvido numa atividade esportiva de alta performance, a autodisciplina, que era o que era visível na vida de Paulo, todo o tempo Paulo tinha essa dinâmica, enfrentando tempestade, naufrágio, apedrejamento,
opressão, pressão, prisão, mas ele está ali, firme no alvo, né? Ele firme e avante para o alvo. Então, 23 diz assim: faço tudo isso, tudo que ele relatou antes, né? Ele viaja, ele corre, ele se vira, ele levanta o seu próprio sustento, ele briga, ele questiona, ele não permite que a tese judaizante seja imposta aos gentios, e tudo isso gera uma tremenda crise ali dentro do movimento apostólico. Mas ele chega no 23 e diz: olha, eu faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo tinha clareza de que não havia um novo evangelho, não havia uma divisão do evangelho, não havia necessidade de se construir uma dinâmica aonde houvesse o evangelho dos judeus, o evangelho dos gentios. Não, Paulo tinha clareza de um chamado exclusivo, específico para o mundo dos gentios, mas ele entendia que a causa do evangelho era uma causa única e ele queria ser participante, coparticipante, ou seja, participando com alguém, não só o líder de uma causa, mas coparticipante da causa do evangelho. 24 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Naquela época de Paulo, né, você tinha lá os Jogos Romanos e toda aquela dinâmica, né, dos esportes de alta performance, né, o que vem ao encontro do nosso tema e da nossa conversa de hoje, do Cadu, que se não está nos ouvindo agora, vai nos ouvir depois. Ou seja, os atletas, eles precisam dessa performance, e assim como o Paulo está apontando para o estádio e dizendo: olha, aquele atleta que corre no estádio, ele corre na certeza, ou talvez no desejo, de que ele seja o primeiro lugar, aquele que vai ganhar o prêmio. E aí ele faz imediatamente uma correlação com a causa do evangelho que está no versículo anterior: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Autodisciplina significa saber no que eu estou me metendo. Autodisciplina começa por saber que tipo de causa eu estou envolvido, em que tipo de projeto eu estou me metendo, em que tipo de desafio e disputa eu vou enfrentar. Porque se eu não entro no jogo para jogar com o objetivo de alcançar o prêmio, então eu sou um atleta negligente. E no nosso país, infelizmente, né, nós construímos aí de um lado, né, um extremo de que só o campeão importa, né? Então temos aí as pessoas que se o seu time, se a sua empresa não está em primeiro lugar, eles quebram tudo. Se o time perde uma partida, ele destrói, né, a cidade. Ou seja, o extremo da frustração do não atingir o primeiro lugar. E do outro lado dessa régua, nós temos aqueles que falam: não faz diferença qual é a posição que eu alcanço, o importante é competir. E aí eu mando uma mensagem medíocre de que resultado não importa. Então, eu quero lidar ao longo da nossa conversa de hoje com esses dois extremos. O extremo da frustração, que gera um comportamento inadequado porque eu não fui o primeiro. Não é porque eu não alcancei, é porque eu não fui o primeiro. Ou porque as minhas frustrações de perder para alguém que eu considero meu rival fazem aflorar o pior de mim no mundo do trabalho, no meu ministério, no mundo dos esportes. E do outro lado eu tenho
o outro extremo, que é tão ruim quanto esse, que é o extremo daqueles que falam, o importante é competir. Tem 30 vagas, ele é o 30º todo ano, né? E aí cai para a segunda divisão e assim vai, né? Vai jogando sempre nas piores divisões. Só que o texto bíblico completo, ele nos ensina, lá em Colossenses capítulo 3, que tudo que a gente faz, tudo é tudo, né? Já procurei no dicionário em diversos idiomas e a palavra tudo significa tudo. Não é parte, não é alguma coisa, tudo é tudo. E o texto diz que tudo que vier à minha mão para fazer, eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Logo, se tudo que eu vou fazer, que vem à minha mão para fazer, é para eu fazer como para o Senhor é excelente. O Senhor construiu o mundo e tudo que há em 7 dias. O Senhor nos deu a excelência de uma vida de alta performance. O Senhor veio a esse mundo, viveu, morreu, foi até a morte de cruz. Não desistiu no meio do caminho. O meu Deus é aquele Deus do impossível, que cura, que transforma, que opera milagres. Ora, se eu sirvo a um Deus excelente e tudo que vem na minha mão para fazer é para eu fazer como para o Senhor, logo eu preciso fazer com excelência. Mas há uma confusão de conceitos na vida daqueles que fazem coisas com excelência e na vida daqueles que acham que ser excelente é apenas conquistar o primeiro lugar. Isso não é a mesma coisa. Não é um sinônimo da excelência ganhar a medalha de primeiro lugar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Às vezes, os excelentes conquistam as medalhas de ouro, às vezes, os excelentes conquistam as medalhas de bronze. Não é incomum quando nós vemos os Jogos Olímpicos, por exemplo, ou a Copa do Mundo, ou coisa que o valha no mundo da performance, na vida executiva, no ministério, aonde quer que a gente esteja exercitando essa habilidade, nessa técnica, não é incomum a gente ver alguém que é excelente não chegar em primeiro lugar por um nervosismo, por um momento da vida, por uma circunstância, porque uma ferramenta falhou na hora da performance. Ou seja, o fato de você ser excelente não implica que tudo que está ao seu redor acontecerá ou funcionará ou entregará toda a excelência. De modo que pode ser que mesmo você tendo feito um esforço tremendo para ser excelente, você não seja necessariamente o primeiro. O que é muito importante é que quando eu desenvolvo esse tipo de pensamento, eu preciso compreender o tamanho da demanda, né, daquilo que é excelente e daquilo que são as conquistas. O texto continua dizendo, no versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Ele está falando de uma coroa e não da única coroa. E ele vai fazer aqui naturalmente a analogia entre aquela coroa de louros que com o tempo vai envelhecendo, vai secando e com o tempo perece. E ele faz uma analogia com a vida do cristão, né, dizendo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E nós sabemos que essa coroa é o selo, nome escrito no livro da vida. Então, temos aqui uma analogia de Paulo, mais uma vez, sobre a autodisciplina que nos leva a um compromisso com o resultado, a autodisciplina que nos leva a olhar os prêmios mais excelentes. A autodisciplina que nos leva a um comportamento de desenvolvimento constante, para que no processo do desenvolvimento eu consiga conquistar os prêmios mais excelentes.
e não necessariamente o primeiro lugar. 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha que interessante. Paulo está dizendo, olha, eu entrei na corrida, mas eu não corro sem saber para onde. Eu preciso de uma informação, de alvos claros, para que por disciplina e construção da disciplina, eu corra para o alvo. E não luto, ele continua dizendo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Olha aqui o exemplo, a figura da autodisciplina em uma frase. Então, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, eu domino os desejos do meu corpo para que eu possa alcançar os resultados que eu espero. E ele diz, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí eu vou pegar essa última parte aqui do texto, vou fazer uma paráfrase, né? Talvez dizendo assim, olha, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter lutado tanto para alcançar os meus alvos, seja no ministério, seja no mundo dos negócios, seja na vida esportiva de alta performance, para que eu não venha perder todo o meu esforço e ser daqueles que diz, o que vale é competir, não importa ganhar. E aí eu dou, né, a demonstração fatídica, expressa, da minha incapacidade de disciplinar a minha vida, o meu corpo, para que eu possa ser melhor naquilo que eu faço. E como que eu disciplino o meu corpo e a minha vida para que aquilo que eu quero fazer seja feito, né, com excelência? Eu diria que se tem alguém que a gente pode imitar no tema da disciplina, esse alguém é Jesus, né? Além da gente pegar, né, o exemplo de Paulo ali, é um ótimo exemplo para a nossa vida de autodisciplina, mas eu quero também olhar para Jesus, porque talvez a gente tenha pensado, né, em Paulo. O Paulo é um tremendo exemplo, mas Jesus é modelo. Exemplo é ótimo, mas modelo é melhor. Eu posso me moldar ao modelo. Eu talvez não possa me moldar ao exemplo, mas eu posso me moldar ao modelo. Então nós queremos e podemos olhar para os exemplos. E eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Tem um livro muito legal que eu acho que vale a pena, quem está aí nos ouvindo, se não leu, vale a pena ler, que é O Poder do Hábito, do Michael Cohen. Esse livro é incrível, né? Eu comentei aqui semana passada que eu tive num programa chamado Lead Like a Jesus, né? Liderando como Jesus, Lead Like Jesus. É um programa de imersão, um final de semana muito legal, liderado pelo meu amigo Jorge, lá do Rio de Janeiro, que tem feito, né, esse trabalho com grupos ali, e você tem ali o modelo de Jesus da liderança. Então, Jesus é modelo e serve para a gente se moldar. A gente vai usar aqui o exemplo de Paulo, o exemplo do livro lá do Poder do Hábito, a gente vai usar outros exemplos, mas nós devemos olhar para Jesus como modelo e seguir os conselhos, por exemplo, quando Paulo sugere que nós não nos amoldemos a esse mundo. Então, a gente precisa, de fato, de um modelo de autodisciplina que garanta que eu me molde ao modelo de Jesus. A sua empresa precisa, a sua carreira, a sua vida esportiva, o seu ministério, precisam olhar para Jesus e se moldar como ele e não como o mundo. Autodisciplina é uma prática boa, mas se o molde da forma estiver errado,
Você imagina que você vai receber uma modelagem errada, e aí, para corrigir essas coisas, às vezes a dor é muito grande, porque talvez tenham que quebrar coisas que a dor seja insuportável. Por isso, Jesus não desceu daquela cruz. Ele seguiu com disciplina aos planos que haviam sido traçados por Deus para a humanidade. Jesus foi disciplinado até a morte e morte na cruz. O que a gente está sendo desafiado para fazer hoje? Com a disciplina nas nossas vidas, com um modelo de autodisciplina nas nossas empresas, na nossa vida esportiva, no nosso ministério. Qual é, a provocação do Espírito Santo para as nossas vidas com base nesse princípio do mundo empresarial, chamado autodisciplina, muito utilizado na vida empresarial, e que nos conduz a uma vida de performance, que nos leva a ter resultados excelentes. Qual é o desafio que nós temos para hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, na condução dos nossos negócios? Eu queria que você, então, aproveitasse essa primeira parte da conversa, entendendo que sem disciplina a gente não vai chegar em lugar algum e possivelmente os sonhos e projetos, os alvos não serão alcançados, e a consequência disso é que haverá frustração certamente na nossa vida, e às vezes frustrações que são debilitantes, e a gente poderia vencê-las, com uma aplicação dedicada e disciplina dedicada, no nosso dia a dia. Eu convido você a participar aí com a gente dessa nova etapa aí das perguntas, para avançarmos nesse conceito da disciplina. Welber, eu não estou te ouvindo. É porque eu esqueço que você só vai me ouvir se for aqui, agora. Isso, agora sim, deu certo. Me perdoe. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, olha, 11-930-030316, esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô, o teu recado, mandar a tua perguntinha para o Dongley, e daqui a pouquinho a gente vai estar passando para ele, para que ele possa estar respondendo para você, tá bom? 11-930-030316, ou então você já sabe, você que tá ouvindo a gente pelo aplicativo, é só clicar lá no ícone do WhatsApp e a tua perguntinha já vai estar aqui pra gente estar passando para ele, tá bom? Bom, Dongley, o Cadu já mandou aqui, dizendo que tá ouvindo a gente, viu? Tá ligado com a gente, ele vai chegar aí, eu achei que era de manhã, mas ele vai chegar à tarde, na verdade à noite, que vai ser daqui às 18 horas, o voo dele é às 18. Então, vai chegar à noite aí, falou que tá ouvindo a gente aí, viu? Cadu, já pega o telefone aí, quando chegar, manda um zap. Pronto, já passei pra ele aqui, inclusive. Dongley, a primeira perguntinha pra gente aqui é a seguinte, autodisciplina é um exercício que atua em um músculo e transforma esse músculo ao ponto de ele obedecer a todos os comandos? Eita. Olha, a disciplina é um músculo invisível, A disciplina é um músculo invisível. Eu tive um presidente que ele sempre falava o seguinte, olha, as organizações empresariais ou as lideranças, elas são compostas de músculo financeiro e músculo gerencial. Naturalmente, se você for lá na tesouraria de uma empresa, não tem fibra muscular lá, Mas o conceito de musculatura, ele é um conceito bastante aplicável ao conceito da disciplina, da autodisciplina. De modo que sim, a ideia de disciplina como músculo é uma ideia muito legal e produz um efeito comportamental interessante. Por quê? Porque se eu acredito, se eu consigo entender essa analogia,
e eu começo então a exercitar o músculo da disciplina, assim como eu, quando vou na academia ou pratico um esporte, eu pratico o exercício para os músculos, e os músculos vão ficando mais tonificados, vão ficando mais resistentes, capazes de levar você a um degrau a mais do esforço, do estresse, né? Tudo isso é parte do treinamento. Os atletas entendem isso muito bem, mas às vezes aqueles que não estão ligados ao mundo do esporte, assim como no texto de Paulo, né, que faz esse paralelismo, nós que não temos talvez uma vida atlética tão dedicada, que é o meu caso, né? Eu tenho essa limitação na vida atlética, então às vezes a gente não consegue fazer essa correlação, mas eu posso garantir, pelo que eu já vivi no passado e pelo que eu vejo no presente, na vida de alguns atletas que eu acompanho, é que, de fato, a disciplina gera músculo na mente. Parece até um negócio meio esquisito, né? Porque na mente não tem músculo. Mas para esses fatores que estão ligados ao comportamento, como esse músculo é um músculo imaginário, ele vai estar lá no seu cérebro, né? Guardado na sua mente. Então, você vai acessar vez por outra, né? Lá na sua mente, o desejo da disciplina criado pela repetição da disciplina, e ele vai fazer com que aquele hábito se cumpra. Então, por isso não é muito incomum a gente escutar, né, esses profissionais da nutrição, do esporte, né, que trabalham mudança de hábito, dizendo: olha, faz essa repetição aqui por 30 dias, 21 dias, 60 dias, tem várias teorias, né? O fato é que a repetição daquela atividade gera um hábito que é como se fosse um músculo no nosso cérebro, que faz com que eu consiga, então, na hora de uma dificuldade, na hora de uma falta de vontade, na hora de um cansaço extremo, na hora de uma frustração, aquele músculo mental, ele gerou o hábito com tanta força na nossa vida que, por disciplina, eu cumpro a tarefa. Então, pensa lá, né? O nosso organismo tem o fisiologismo de precisar que a gente coma. Então, todo dia, lá num determinado horário, ao longo do dia, seu organismo te alerta que você precisa comer. Quando nós aplicamos a disciplina do jejum no nosso corpo, nós geramos uma intervenção que gera um novo hábito, que gera uma nova necessidade. E aí, obviamente que eu tenho um aspecto completamente espiritual no jejum, né? Eu só quero usar como exemplo aqui, mas antes que alguém, né, assodadamente, acho que eu estou separando, né, o jejum do hábito da questão espiritual e dizer que é só um hábito de ficar sem comer. Eu quero só, né, usar ele como exemplo, porque quando você desenvolve um jejum mais prolongado, o seu corpo vai criando um novo hábito. Então, além dos aspectos espirituais, você tem um novo hábito. Haja vista que é a turma, né, que pratica determinadas áreas da nutrição e do esporte, adotaram para si uma prática bíblica chamada de jejum intermitente. Então, veja como, deixando então de lado o jejum bíblico, que tem aspectos espirituais, e pensando no jejum intermitente como estratégia, né, da atividade nutricional, esportiva ou coisa que o valha, né? Quando você cria determinado hábito, o seu corpo reaprende e aquilo se torna então um novo jeito de praticar ou de viver ou de botar uma atividade em andamento. De modo que sim, né? Sim, tudo que nós repetimos se torna um hábito, e um hábito é uma disciplina. Pode ser que eu tenha hábitos ruins, pode. O cara que fuma diariamente,
desenvolveu um hábito ruim. O cara que bebe diariamente, bebida alcoólica em excesso, desenvolveu um hábito ruim. O cara que assiste pornografia desenvolveu um hábito ruim. O cara que pratica corrupção no trabalho desenvolveu um hábito ruim. O cara que trata mal alguém desenvolveu um hábito ruim. Então, assim, hábitos geram disciplina. Disciplinas podem ser boas ou ruins. E as disciplinas, os hábitos, geram um músculo na nossa mente que permite que naquele dia que você não está tão animado e tão disposto para levantar e fazer uma atividade física, o seu corpo te impulsione para aquilo. A sua mente te exige aquilo, porque aquilo virou um hábito. Na vida executiva, na vida empresarial, na vida profissional, é a mesma coisa. Nós criamos o hábito de ir às nossas atividades profissionais diariamente. Todo dia, você começa lá a acordar às 6 horas da manhã, 7, 8, a hora que você acorda, 4, né? E você vai criando aquele hábito e vai gerando uma disciplina. Não é incomum que alguém que acorde todo dia de segunda a sexta às 6 da manhã, no sábado e no domingo não consegue dormir até às 10, porque o corpo desenvolveu o hábito. E aí, quando é 6 horas da manhã, você está acordando lá no sábado, que você poderia eventualmente descansar um pouco mais. Percebe que o hábito gera a disciplina gera o hábito, e os dois geram um músculo que nos leva a praticar aquele hábito através de um mecanismo de autodisciplina. Muito bem, são 10 horas e 55 minutinhos. Você pode mandar a tua pergunta aqui no 11 9300303 16. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar o teu recado. Eu vou aqui, tem mais outra perguntinha aqui para o Dongley, que diz o seguinte: você seria capaz de seguir com disciplina o chamado e a vocação que Deus te deu, assim como Jesus, até o fim, mesmo com os desafios diários e muitas vezes que nos tiram do foco? Legal, muito boa essa. Essa é uma pergunta que nós que temos, né, essas atividades de liderança, seja no ministério, seja no mundo do trabalho, seja nas atividades esportivas de alta performance, né? Essa é uma pergunta que você precisa fazer todo dia quando você acorda. Quais são as disciplinas que eu preciso colocar em prática hoje? Por quê? Porque o mundo é feito de distrações. Seja o mundo esportivo, seja o mundo ministerial, seja o mundo que for que você está inserido, esse mundo é feito de uma série de distrações que fazem com que você perca o foco com muita facilidade e desvie do alvo. De modo que, quando nós não estamos atentos para o fato de que, sem disciplina, a gente não vai conseguir conquistar resultados excelentes, aí você facilmente se distrai com essas coisas que aparecem pela frente. Então, não é incomum um empresário se distrair com um produto que não vai levar ele a lugar nenhum. Não é muito incomum o empreendedor se distrair com um projeto que não tem capacidade de entregar resultado. Não é incomum um líder se distrair com pequenos problemas que não vão ajudar a resolver os grandes problemas. Não é incomum um atleta se distrair com a performance de uma organização que faz com que a gente não consiga fazer os treinos acontecerem no ritmo que eles têm que acontecer. Então, não é incomum que a gente se distraia, e aí Paulo, lembra lá que Paulo fala lá no finalzinho, versículo acho que 25 por ali, que ele diz, olha, nós precisamos
focar naquilo que é eterno. Da mesma maneira, nós que estamos no contexto empresarial, de liderança, nós precisamos nos focar naquilo que é relevante, que vai entregar aquela performance excelente que nós desejamos e precisamos, porque servimos a um Deus excelente. Seja em qual área for que você esteja se colocando, é a hora de estabelecer uma rotina de treinamentos, é a hora de estabelecer uma metodologia de análise e de avaliação de se aquele projeto, aquele cliente, aquele negócio, aquele fornecedor, seja lá o que for, que tira a sua capacidade de ser excelente, está contribuindo ou atrapalhando, né? E corrigir aquele rumo. A disciplina te faz avaliar cada vez que você está avançando um pouquinho mais para frente. Então, é muito legal essa pergunta, porque essa é uma autocrítica. Não dá para eu dizer, fulano, você não é ou não está disciplinado. Óbvio que nos feedbacks que nós vamos dar, né, para as pessoas, quando sentamos para fazer nossas reuniões de avaliação dos nossos liderados, e vamos dar a eles um feedback, ou quando você está lá e o seu treinador te dá um feedback, você precisa estar de ouvido atento. Por quê? Porque talvez, efetivamente, você não esteja conseguindo, por alguma razão, estar super disciplinado, atento para cumprir o seu chamado e a sua vocação. E aí eu já vou fazer uma ponte aqui, que eu acho que a pergunta me dá esse gancho, que é, talvez você como empresário não esteja atento e disciplinado para o chamado de cumprir o ministério no mundo do trabalho aí na sua empresa. E pode ser que você esteja curtindo a vida empresarial, ganhando seu dinheiro, empregando pessoas, sendo até uma pessoa legal, mas talvez você não esteja cumprindo o seu chamado de ser um empreendedor, um empresário que foi chamado para cumprir o ministério no mundo do trabalho. Da mesma maneira, um atleta, talvez você esteja, né, em um clube, em um time, e você está perdendo a oportunidade de ser exemplo dos seus colegas, de através da sua vida, dar testemunho do que Jesus fez em você e pode fazer na vida de outro, usando a sua atividade esportiva como o ministério para o qual Deus chamou você para influenciar a sociedade. Se é lá no ministério, né, que você está envolvido na igreja local, talvez você tenha que olhar se o que você está fazendo é excelente e de fato tem performance no que faz. Se a disciplina de acompanhar, de medir, de olhar os resultados tem acompanhado o seu ministério para que você possa produzir melhores resultados. Então, quero aproveitar aqui o gancho, né, e já, né, te desafiar com esse posicionamento de ser alguém que entende o chamado de Cristo, que entende a vocação recebida por Deus, de aonde você está, ser essa influência, esse líder que transforma a realidade da sociedade onde você está inserido. Dongley, a Alessandra Lasman, que sempre está ouvindo a gente e muito especial na terça-feira aí, né? Ela é professora da rede pública lá e professora de música, de violino e tal, lá em São José dos Campos. E ela falou assim, ela fez o seguinte comentário aqui, né? Ela disse assim que ela dá muita raiva, ela disse que quando é feriado e ela acorda às 6 da madrugada. Alessandro, essa história da disciplina não tem jeito, né? Faz com que a gente continue mantendo bons hábitos. Não é mal acordar de manhã. E tem uma outra perguntinha aqui, Dongley, antes de eu passar aqui, antes de eu te passar que já estava, mas tem uma aqui que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: procrastinar, né, de certa forma é pecado? Total. Procrastinação é pecado, porque se tem algo que eu deveria fazer hoje e eu não estou fazendo, eu estou permitindo que aquilo que deveria ser feito não seja
cumprido, e isso pode afetar a vida de pessoas, isso pode afetar, no limite, a expansão do evangelho, isso pode gerar uma série de outras consequências, né? Agora, óbvio, eu preciso discernir entre procrastinação e gestão da agenda, né? Procrastinação é aquela pessoa que sabe o que deve fazer e não faz. E a Bíblia já diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E eu creio que é diferença vital entre gestão do tempo, gestão da agenda e procrastinação, ela brota no nosso coração, porque a procrastinação vem de um sentimento de preguiça, de um sentimento que não é compatível com princípios e valores da palavra, né? A Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então, a gente tem boas referências para entender a diferença entre alguém que por preguiça procrastina e alguém que por organização gerencia o seu tempo para fazer as coisas na hora mais oportuna. E às vezes a gente é tão exigente com a gente mesmo que a gente não é capaz de gerenciar a nossa agenda com a segurança, com a tranquilidade, né, que permita que eu possa gerenciar a minha agenda, que eu possa com isso otimizar o meu tempo para fazer, né, aquilo tudo que precisa ser feito dentro da minha agenda. Muito bem. E a próxima pergunta aqui, Dongley, qual seria a melhor forma de aprendermos sobre autodisciplina de forma fácil, quando não temos esse hábito? Será que existe forma fácil, Dongley? Olha, na vida tem pouca coisa que é fácil a não ser sentar e procrastinar, né? Esse é fácil. Agora, desenvolver bons hábitos, né? E esse autor que eu falei, né, o Michael Cohen, ele e o Stephen Cohen, eles são autores que tratam esse tema de uma maneira muito legal, né? Você tem lá os 7 hábitos, tem, né? Então, vários livros legais. Agora, vamos para a prática? Disciplina se desenvolve com disciplina. Disciplina se desenvolve fazendo. Como é que eu vou desenvolver a disciplina de levantar às 6 horas da manhã todo dia? Uai, não vejo outro jeito, né, Alessandro? Que não levantando às 6 horas todo dia. Primeiro, começa usando ferramentas. Você que não está acostumado a levantar às 6, vai precisar de um despertador. Depois de 30, 60, 90 dias levantando às 6, seu organismo se disciplinou para aquilo e provavelmente você já não vai mais precisar do despertador. Então é importante para as pessoas entenderem que às vezes, na maioria das vezes, até que a disciplina seja gerada, eu preciso de ferramentas. Por exemplo, eu, gosto de ter o hábito de ler de manhã cedo. Então, eu boto meu despertador para me ajudar, a lembrar aquilo. Eu bloqueio a minha agenda. Eu gosto de não me atrasar e cumprir meus compromissos. Então, eu criei o hábito e botei no meu celular uma agenda, que me alerta das minhas atividades. Eu gosto, vamos supor, de nadar. Então, tal dia, tal hora, tá lá na minha agenda fazer a natação. Então, a ideia de disciplina, o conceito da disciplina, ele vem, eu não pus aí a definição de disciplina, mas o conceito vem da capacidade de executar a tarefa programada, Ele vem da ideia de que você faz aquilo que se propôs a fazer. Então, a disciplina eu disse que eu vou levantar às 6, eu vou criar os mecanismos, vou usar as ferramentas, vou pedir o apoio necessário para que todo dia às 6 horas eu levante. E depois que isso acontecer de forma regular, isso vira um hábito. Então, uma disciplina aplicada
gera um hábito. Então, a disciplina de acordar cedo gera o hábito de levantar cedo. E depois ele vai ser mantido. Os hábitos são mantidos por meio do músculo, que pode ser um músculo cerebral ou músculo fibra, né? Para aqueles que usam, né, a disciplina para atividade física, o músculo da perna vai ajudar ele a fazer uma melhor caminhada, né? Para aqueles que são atletas do halterofilismo, o músculo dos braços vai ajudar a levantar um peso, o músculo abdominal, o músculo da perna, e assim sucessivamente. Então, a disciplina gera o hábito e a manutenção do hábito mantém a performance estabelecida. Então, sim, a melhor forma, Welber, que eu vejo, é você buscar ferramentas, apoio externo. Por exemplo, alguém que quer desenvolver a disciplina de melhorar a sua performance em vendas na sua empresa, precisa começar por fazer um plano de vendas. Sem um plano de vendas, a sua venda não vai melhorar. Por quê? Porque você não vai ter em que se balizar para poder buscar a melhoria diária e desenvolver aquele hábito. E fazer o plano de vendas ajudará a desenvolver o hábito de planejar o que você vai fazer. Aqueles que querem melhorar a performance da sua produção, vai precisar ir lá e fazer um mapeamento do processo produtivo para poder entender aonde que tem uma possível perda acontecendo. E a gente poderia passar a manhã inteira aqui, né, apontando ferramentas que ajudam a identificar o problema e gerar, né, o hábito ou contribuir para a disciplina que gera o hábito e que gera a excelência. Muito bem, Douglas, tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui quem foi que mandou, eu sei que chegou mais uma pergunta, que diz o seguinte, como seria esse plano de vendas? Acho que você falou aí, né? A pessoa ficou curiosa agora para saber como que ela faria para fazer esse plano de vendas aí. Ótimo. Eu não sei qual é o negócio dela, ela comentou aí? Não comentou, só. Ok, se ela comentar, você me fala. Ok. Mas o que é um plano de vendas? Então, por exemplo, eu sou dono da barraquinha do cachorro-quente. Eu preciso definir que eu quero vender 100 cachorro-quente por dia. Se eu definir que eu quero vender 50, eu vou fazer todos os meus esforços para vender 50. Se eu definir que é 100, eu vou fazer os meus esforços para 100. Óbvio que não adianta você, sozinho, com a sua barraquinha de cachorro-quente, fazer um plano que está dizendo o seguinte: hoje à noite eu vou vender 1000 cachorro-quentes. Porque você não vai ter nem capacidade para produzir e entregar os 1000 cachorro-quentes. Mas você precisa olhar no tempo, então pense que um plano de vendas é temporal. Você precisa colocar uma meta para cada mês ao longo do ano de 2023. Se o seu produto é um produto de venda diária, você precisa pegar essa meta do mês e fracionar ela por dia. Eu vou vender 100 cachorros quentes por dia ou por mês, e eu transformo então essa quantidade nos dias úteis trabalhados. Por exemplo, se você vai trabalhar 22 dias no mês, né? Se você vai trabalhar 20 dias no mês, sua meta é vender 100 cachorro-quentes. O que significa? Que você precisa vender 5 cachorros-quentes por dia, certo? Qual é a estratégia para vender 5 cachorros-quentes por dia? Certamente, ela não é a mesma de alguém que quer vender 1000 cachorros-quentes por dia. E aí, então, o plano de vendas, ele começa por entender a capacidade que eu tenho de vender e entregar.
Porque se eu vender e não entregar, ninguém compra de novo, né? Depois ele passa por você botar uma proporção de meta que seja no menor ciclo da venda. Então, se você vende produtos por dia, ponha metas diárias. Se você vende produtos por semana, ou seja, o meu produto ele demora um pouquinho mais para vender, eu tenho que ligar para o cliente, eu tenho que organizar uma demonstração, eu tenho que fazer uma apresentação. E o período que eu demoro para vender é uma semana, então bote metas semanais. A meta do mês é 100 e a da semana é 25. Então você vai fracionando a sua meta à menor fração controlável possível. Por quê? Porque na medida que você diz, eu preciso vender 5 cachorros quentes por dia, ou eu preciso vender 1.000 por dia, você vai botar um tipo de energia, de marketing, de propaganda, de promoção, né? Você vai usar estratégias diferentes. Quem quer vender 5 tem um tipo de esforço e quem quer vender 1.000 tem outro tipo de esforço, né? Então, de forma simplificada, né, Welber, assim, pensando só em como é que a gente pode dar uma pista, né? Mas eu sugiro para o nosso ouvinte aí que ele entre no Google, coloque lá plano de vendas. Eu tenho certeza que vai aparecer uma dezena de vídeos ensinando para você qual é o melhor plano de venda que se assemelha ao seu negócio. Talvez uma outra dica seja você procurar o Sebrae da sua cidade, ir lá e pedir uma consultoria sobre plano de vendas. Então, pega essa ideia que a gente colocou aqui rapidamente e agora, né, de forma disciplinada, vai atrás e põe uma meta. Daqui a 30 dias eu quero estar com o meu plano de vendas, e aí põe disciplina diária para ir buscar as melhores respostas. Seja ouvindo um treinamento gratuito no YouTube, seja procurando o Sebrae. Se você é da indústria, talvez procure o Senai. Se você é do comércio, talvez procure o Senac, né? Essas instituições são capazes de te ajudar a trabalhar com essas ferramentas, inclusive o plano de vendas. Muito bem, 11h15 em Brasília. Eu estou aqui acompanhando o povo que está mandando recado aqui pra gente. A Luciana Gomes, lá em Belém do Pará, Dongley, ela tá dizendo assim, ó: eu levanto às 5 horas da manhã, desenvolvi no ano passado. Estou desenvolvendo o hábito de ler a Bíblia às 5 horas da manhã. Agora tá ficando fácil. Agora isso aconteceu, né? Tá acontecendo. Ela tá dizendo aqui com muito esforço. Sem nenhuma dúvida, né, Welber? Tem uma brincadeira que o pessoal do esporte criou, que é o Clube das 5. Talvez alguns já tenham ouvido falar aí. É o pessoal que levanta às 5 para correr, para andar de bicicleta, para fazer uma atividade física. Eles batizaram como Clube das 5. Sim. Sem dúvida nenhuma, né, Luciana? Em Belém, levantar às 5 é um pouco mais, do ponto de vista do sacrifício, ele é igual, porque 5 horas é 5 horas em qualquer lugar. Sim. Mas do ponto de vista do clima, é um pouquinho melhor do que, por exemplo, o cara que está numa cidade muito fria, né? Ou Curitiba, ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Cidades que o clima, né? Muitas vezes ao longo do ano, essa hora, além de tudo, é muito frio. Então, se tem uma palavra de encorajamento para dar para a Luciana, aproveita que você está em Belém e desenvolve esse hábito, porque é fantástico, com né? certeza. E aí, levantar para ler a Bíblia é melhor ainda, né? Então, a gente consegue aproveitar, né? Aquele tempo do silêncio. Eu não sei se ela tem filhos pequenos ou não, mas quem tem filhos pequenos sabe que essa hora você tem um pouco de paz na casa, né? E é a hora de poder fazer algumas coisas assim como essa.
Respondendo a tua pergunta lá que você falou a respeito da pessoa que perguntou sobre o plano de vendas, né? Ele falou que o dele é internet dropship, acho que é isso. Legal. Dropshipping é uma modalidade, Welber, que a gente, aquelas compras que a gente faz no Mercado Livre, nas plataformas. Essa pessoa, ela compra de uma empresa, na verdade ela vende para uma empresa, numa página dela, o produto dela, e essa empresa manda lá, né, para o cliente. Então ela entra lá, procura produtos de empresas que operam dropshipping, e ela, através dos seus canais de venda, ela produz então lá o seu processo de venda. Então, poxa, no caso de quem trabalha com dropshipping, já está acostumado com as dinâmicas das redes sociais, os impulsionamentos, mas qual é a estratégia que você pode usar? Você pode estar aqui hoje pesquisando novos produtos que você vai operar no dropshipping, e você pode estar colocando metas para você. Desse produto eu quero vender 100 unidades, desse produto eu quero vender 50 unidades, desse produto. Então talvez quem opera no dropshipping não vai conseguir talvez fazer um plano de um ano, vai fazer um plano de uma semana. O seu plano de vendas é para uma semana, para um mês, talvez. Então, cada negócio tem aí a sua particularidade, né? Então, enquanto uma indústria faz planos para 1 ano, 2 anos, alguém no dropshipping vai fazer plano para uma semana, um mês, né? Porque os produtos, eles vão, às vezes, se modificando, né? Um produto não fica necessariamente 1 ano no ar. Aquela indústria produziu, liberou, vendeu, acabou, ela entrega um novo produto, né? Então, o pessoal do dropshipping está o tempo todo pesquisando um novo produto que seja aderente aí às necessidades da sua carteira de clientes. Que bacana, legal. É o Henrique aqui de Brasília que fez a pergunta e está agradecendo aí. Legal, Henrique. Só para, Welber, só para fechar aqui pro Henrique, talvez uma outra estratégia seja você planejar o seu plano de expansão da base de clientes, que no final das contas compõe o seu plano de vendas. Quanto mais clientes você tiver lá no teu grupo de WhatsApp, né, no teu Facebook, ou por onde é o teu canal de venda, quanto mais gente estiver seguindo, melhor. Então monta um plano de aquisição de seguidores para poder te ajudar e aumentar o teu volume de vendas, né? Maravilha. Muito bem. Bom, são 11h20, Dongley. O tempo passou, o tempo voou. Hoje correu. Mas muito bem, mas ainda estamos. Você já tá na ativa já, Dongley? Você ainda tá ainda naquele ritmo de férias? Não, direto. Já tá na ativa já, meu Deus. Desde o dia 9 na ativa, rapaz. Opa. Eu já tô viajando. Essa semana já começa as viagens de fora. Legal. Então pronto. Então o Dongley já tá, como dizia a minha vovozinha, já tá suada às 5 horas da manhã, né? É bem por aí. Legal. E hoje foi muito especial, né, porque Sim. Quanto mais nossos ouvintes participam, trazem casos reais, Sim. Tanto mais a dinâmica aqui, né, do programa vai ficando legal. Então, Sim. Quero agradecer aí todo mundo que nos acompanha pelas perguntas, pelas suas questões, né? Comunica aí com os seus amigos, distribui o link da Rede 316 para que mais pessoas nos acompanhem, né? E aqui a gente vai estar, então, semanalmente contribuindo, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes para que eles possam melhorar a performance dos seus negócios, né? Essa é a nossa intenção aqui. Dongley, rapidinho, já vou estar te liberando aí. Tranquilo. A gente falou lá no início sobre o rapaz, né? Sobre o Cadu que está indo aí para Curitiba e tal. E uma das coisas que a gente, no meio das rodas de conversa, sempre é levantado, né, ali para ele e tal, no tocante à questão de disciplinas, né? A gente sempre lembra do exemplo de Oscar Schmidt, né? Que foi o nosso Monsanta, né? E tal, o pessoal chamava Monsanta. Grande atleta do basquete brasileiro. Foi cestinha numa partida contra os Estados Unidos, né? Que é uma coisa muito clara. Jogou fora, né, dos Estados Unidos e tal. E jogou fora e tal. Então, assim, mas só que ele fala que aqui no Nilson Nelson ou nos outros ginásios aqui de Brasília, onde ele ficava treinando, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E aí ele explicava por que ele era o último a sair. É isso que o Cadu aí, ele já tá caindo os cabelos de ouvir, porque todo mundo
quando vê-lo, né, fala só, rapaz, tu quer se destacar, você se dedica, moleque. E porque o exemplo do Oscar era que ele jogava, ele fazia ele da linha de 3, ele botava na cabeça dele que ele só ia embora para casa quando ele acertasse 30 cestas seguidas, né? E quando ele errava uma, ele começava tudo de novo, né? Às vezes ele chegava na 29, batia aquela adrenalina e ele jogava, errava, e ele disse que chorava, tudo, saía do treino meia-noite e tal. Então, o cara é Monsanto, meu irmão, mas teve um preço, né, Dom? Ó, eu tenho dois exemplos e vamos juntar aqui o basquete, o futebol e o golfe. Todo mundo gostava, tremia quando o Rogério Ceni saía do gol, ia lá no outro gol bater um pênalti, bater uma falta. Exatamente. Todo mundo tremia, né? Exatamente. Mas ninguém olhava a rotina do cara. E treino é disciplina. Exatamente. Por que os caras que treinam mais são melhores? Porque treino desenvolve habilidade. Então, o cara não é o melhor, né? A gente brinca no Brasil especialmente, a gente tem muito essa coisa do futebol arte e tudo mais. A gente fala, não, o cara não é um gênio, né? Peraí. No mundo, na sua mesma época, vai ter um gênio, 2 gênios. O restante da galera de alta performance é disciplinada e treina. E é porque ela treina, faz repetição, que ela consegue chegar aonde ela quer chegar. Um dia, o repórter chegou perto do Tiger Woods. Tiger Woods é um jogador de golfe, né? Ele, um jogador americano, e ele, durante muitos anos, foi o número 1 do ranking. Ele era o cara talvez um dos caras mais premiados do golfe. E um dia o repórter chegou perto dele e falou assim, ele tinha feito, no golfe tem uma jogada chama hole one. Você bate a bola e ela vai direto e cai lá no buraco com uma única tacada, né? Então, buraco com uma bola só. É enorme, um buraquinho do tamanho que o cara tá nem vendo o buraco, só sabe mais ou menos onde é que ele tá, né? A distância de cada buraco é diferente, mas, ou seja, a jogada hole one tem a ver com né, uma batida só, emborcar a bola lá naquele dia, na partida, ele tinha feito um hole one. Aí o repórter chegou perto dele e falou, Tiger Woods e tal, não sei o que e tal. Parabéns, o senhor fez aí o seu cara, não sei o que. Aí o repórter caiu na bobagem de fazer a seguinte pergunta. O senhor se considera um cara de sorte? Aí o Tiger Woods, que era meio piadista, assim, ele tinha um humor meio negro, assim, ele falou, eu me considero sim um cara de sorte. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso, né? Então, cara, Cadu, é o seguinte, brother, se você quer ser o cara, quanto mais você treinar, mais sorte você terá. Amém. Sem esquecer, obviamente, da bênção, da graça de Deus, que vai estar sobre a sua vida, mas treina, porque com treino, né, você vai ter muito mais condições do que aquele que treina menos. Quem treina mais, sem dúvida nenhuma, vai ter mais condição do que quem treina menos. Com certeza. Dongley, obrigado, querido. Obrigado aí pelo teu tempo. Valeu, meu amigo. Hoje nós conseguimos te segurar bastante aqui, já são 11h26 minutos. Que Deus continue te abençoando. Terça-feira já tem um assunto, não? Temos sim, terça-feira vamos falar sobre aprendizagem. Sim. A gente falou hoje sobre a disciplina, e a disciplina precisa gerar um aprendizado. Então a gente vai falar sobre vida de aprendizado nesse contexto no nosso contexto da liderança, do mundo do trabalho, e aí vamos vir com essa sequência, né? Alguém que desenvolve disciplina precisa aprender, porque também, lembra, as más disciplinas desvia o cara do alvo, né? Sim. Então, para eu poder ter uma boa disciplina, eu preciso ter a capacidade de aprender. Então, vamos falar um pouco sobre vida de aprendizagem. Aprendizagem, bacana então. Então, terça-feira que vem, permitindo Deus, Dongley Martins de volta aqui com a gente em mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. E, meu irmão, conectado não só, né, aqui com a questão do empreendedorismo, mas conectado com os céus, viu? Bênção demais. Amém, é isso aí. Tamo junto. Valeu, Dongley. Boa semana. Semana abençoada para todo mundo aí. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Valeu, paz.
Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.